E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. A Suíça se separou do Sacro Império Romano-Germânico em 1499. E a reforma protestante começou em seu território com Ulrich Zwinglio, que levou as ideias de Lutero ao país em 1529. As reações à nova doutrina provocaram uma violenta guerra civil, na qual o próprio Zwinglio foi morto. Pouco depois, chegou a Genebra o francês João Calvino, que logo passou a divulgar suas ideias, fundando uma nova corrente religiosa. As ideias de Calvino fundamentavam-se no princípio da predestinação absoluta, segundo a qual todos os homens estavam sujeitos à vontade de Deus e apenas alguns estariam destinados à salvação eterna. O sinal da graça divina estaria em uma vida plena de virtudes, como o trabalho diligente, a sobriedade, a ordem e a parcimônia. Dessa forma, a doutrina calvinista exaltava características individuais necessárias às práticas comerciais. Suas ideias, portanto, estavam mais próximas das dos valores burgueses. Inspirado por Lutero, Calvino considerava a Bíblia a base da religião, não sendo necessária sequer a existência de um clero regular. Criticava o culto às imagens e admitia apenas os sacramentos da Eucaristia e do batismo. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo, na medida em que atendia às expectativas espirituais da burguesia. Assim, o calvinismo chegou aos Países Baixos, Dinamarca, além da própria Escócia, levada por John Knox, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos, e da França, onde foram chamados de huguenotes, e da Inglaterra, onde foram chamados de puritanos. Mas a reforma não parou na Suíça e na Alemanha. Ela foi também para a Inglaterra. A reforma protestante na Inglaterra foi liderada pelo rei Henrique VIII, que obteve com ela vantagens políticas. O pretexto do rei inglês para romper com o Papa foi a recusa da igreja em anular o seu casamento com Catarina de Aragão, com quem ele não teve nenhum filho homem para sucedê-lo ao trono, já que Henrique havia decidido casar-se com Ana Bolena, uma dama da corte. O rei então proclamou-se chefe da igreja inglesa e em 1534 publicou o Ato de Supremacia, criando a igreja anglicana. Excomungado pelo Papa, ele reagiu, confiscando os bens dos membros da igreja distribuídos pelo reino. Inicialmente, a igreja na Inglaterra permaneceu muito semelhante à igreja católica na doutrina e no cerimonial. A desaprovação às medidas do soberano inglês acabou provocando a decapitação do famoso humanista inglês Thomas Moros, que negava reconhecer a autoridade religiosa de Henrique VIII. Apenas com Elizabeth I, filha de Ana Bolena e Henrique VIII, é que a igreja anglicana se consolidaria como uma religião de doutrina protestante ministrada em língua inglesa. Também foram incorporados muitos princípios calvinistas, mas compostos com fundamentos católicos, com o culto e a estrutura eclesiástica, mas com negação da autoridade papal e a valorização da justificação pela fé e pregação. Mas a expansão das doutrinas protestantes pela Europa gerou uma reação da Igreja, que procurou reverter o quadro. Além de atuações contrárias à difusão do protestantismo, denominadas de Contra-Reforma, também buscou fortalecer a Igreja Papal e moralizar todo o clero, adotando medidas que compuseram a Reforma Católica. Uma iniciativa pioneira foi a fundação, em 1534, da Companhia de Jesus, ordem religiosa criada pelo ex-soldado espanhol Inácio de Loyola. Organizados em rígida hierarquia e submetidos a uma disciplina quase militar, os chamados soldados de Cristo esforçaram-se em combater o protestantismo por meio do ensino e da expansão da fé católica. Daí derivou o projeto da catequese indígena na América e nos demais continentes onde havia colônias europeias. Em 1542, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, com o objetivo de discutir assuntos religiosos, inclusive com teólogos protestantes. Nenhum consenso foi possível, e o concílio acabou apenas por reafirmar os princípios católicos, condenando o protestantismo. Entretanto,
algumas medidas moralizadoras começaram a ser tomadas, como a proibição da venda de indulgências e a criação de escolas para a formação dos padres. No Concílio de Trento também ficou estabelecido o fortalecimento do Santo Ofício da Inquisição, direcionado para o combate aos fiéis reformadores ou que fossem apontados como ameaça. Nas décadas seguintes, sempre em nome da luta contra as heresias, entre as quais agora se incluíam as novas doutrinas, e comandada pelo superior da ordem jesuítica, a Inquisição condenou à tortura e à morte milhares de pessoas na Europa e nas colônias além-mar. Foi criado também o Índex, que é uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Dela faziam parte quaisquer obras consideradas contrárias aos princípios da fé, incluindo livros científicos de Galileu Galilei, Giordano Bruno e todos os outros. Claro, as Bíblias protestantes também fazem parte do Índex. Agora, a Contra-Reforma e a Reforma Católica não destruíram o protestantismo, mas limitaram sua expansão. A atuação na América por meio das iniciativas catequéticas dos jesuítas nos séculos XVI e XVII deixaram marcas permanentes na cultura religiosa. Os esforços posteriores às ações contínuas da Igreja Católica Romana no território americano fizeram da América Latina o local de maior concentração de católicos do mundo. Agora vamos abrir um parênteses. O Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição surgiu na Europa durante o período medieval com o objetivo de perseguir e condenar os hereges. Foi oficializada em 1231, quando o Papa Gregório IX convocou uma comissão de dominicanos para apurar os casos de heresia e de bruxaria. Na transição para o mundo moderno, confirmada depois com a Reforma Católica, a Inquisição deixou de ser subordinada diretamente ao papado e ganhou vínculos políticos com a região que investigava, dando assim mais força às perseguições. Assim, associava-se aos objetivos das monarquias, propondo-se defender tanto a Igreja como o Estado centralizado. Em 1478, os reis de Aragão e Castela, o Fernando e a Isabel, recorreram à Inquisição para investigação, julgamento e punição de mouros e cristãos novos, ou seja, judeus convertidos à fé católica, que continuariam a praticar secretamente seus atos religiosos antigos, mesmo após a conversão. A perseguição aos conversos levaria à expulsão dos judeus em 1492. Da Espanha, em 1542, o Papa Paulo III criou um órgão chamado Congregação do Santo Ofício, para combater as religiões protestantes e garantir a unidade cristã. Na Península Ibérica, a Inquisição não se resumia aos mouros e cristãos novos, mas alcançava toda a população, firmando-se como uma das mais violentas da Europa e sendo extinta apenas no século XIX. As modificações do cristianismo europeu não foram assimiladas pacificamente em todos os lugares. Lembremos que o cristianismo oriental já se organizava em outra igreja depois do cisma do Oriente. No século XI, os cristãos dividiram-se entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, esta fora da influência do Papa. As reformas provocaram guerras religiosas entre os próprios cristãos, pois cada lado acreditava ser o detentor da verdade. O próprio Lutero não era um personagem pacifista. Mas essa não era uma característica exclusiva da época. A gente já viu nos séculos anteriores o papado incentivando as cruzadas, que eram aquelas expedições militares e religiosas contra os muçulmanos. Muitos soberanos aproveitaram-se da reforma para afirmar seu poder e reduzir ou eliminar a concorrência do poder temporal da Igreja Católica. Quando o soberano era católico, geralmente promovia perseguição contra os protestantes. Durante 30 anos, entre 1618 e 1648, os vários principados que constituíam o Império Germânico tornaram-se um campo de batalha entre cristianismos. Em 1572, na França, sob iniciativa do rei, os protestantes foram assassinados em massa na noite de São Bartolomeu. Só no final do século XVI é que a liberdade de culto foi estabelecida na França. Em Portugal e na Espanha, o protestantismo não encontrou um terreno favorável para se desenvolver. E nas colônias desses países, o protestantismo praticamente também não existiu.
só começou a ter maior presença no século XIX, com novos processos de migração. Mesmo assim, no caso do Brasil, o Estado era católico e os cultos de outras religiões não podiam ser realizados em templos que tivessem símbolos exteriores. Mas isso já é assunto para a próxima aula. Até mais.